Olá, meus amigos! Natal chegando e vamos falar um pouquinho a respeito do pisca-pisca de Natal. Pode parecer algo assim totalmente fora do contexto, mas vocês vão ver que tem tudo a ver e eu vou dar umas dicas bem interessantes de como reutilizar esse carinha daqui, tá? Aqui eu tenho um pisca-pisca que está ligado na tomada, que eu vou desligar nesse exato momento. Ele não está muito legal porque uma série de lâmpadas dele estão queimadas, tanto que só piscaram algumas. Algumas a gente consegue ver que estão bem pretas, bem escuras, ou seja, já queimaram. Ele funciona, como vocês puderam ver, na tomada, na rede elétrica, corrente alternada. Mas isso, como vocês podem ver num vídeo passado que eu já postei, e quem tiver mais curiosidade e não viu o vídeo está aqui na descrição, vocês podem ver que lâmpadas são objetos possíveis de funcionarem tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Então quer dizer que se eu ligar esse conjunto, excluindo esse circuito eletrônico que tem aqui, porque tem um circuitinho eletrônico que faz com que elas pisquem e tal, se eu pensar só nas lâmpadas unicamente, se eu ligar em corrente contínua, vai funcionar também. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente pode simplesmente reutilizar esses pisca-piscas que utilizam, nesse caso, lâmpadas incandescentes, porque existem alguns que funcionam com LEDs, mas a minha intenção é utilizar esses que funcionam com lâmpadas incandescentes, porque essas lâmpadas incandescentes pequenas, hoje em dia, não são tão fáceis de serem adquiridas. E essas lâmpadas podem ser utilizadas em uma série de coisas interessantes, como, por exemplo, em óleos de boi, como esse daqui. É um tipo de indicador luminoso que é instalado no painel de equipamentos. Ou seja, nós temos uma série de amplificadores mais antigos que utilizavam esse tipo de recurso para indicar que ele estava em funcionamento, já que não existiam LEDs até então. Alguns desses você consegue encontrar facilmente em loja de sucata. Esses daqui são usados em loja de sucata e aí você pode fazer o corte da lâmpada que existia originalmente dentro dele, deixar um furo aqui, esse furo você pode inserir o quê? Uma lâmpada de pisca-pisca dessa daqui. Aí você vai falar, poxa, mas por que eu não coloco um LED? Tudo bem, você pode colocar o LED. A única questão, se você quer dar o ar, aquele estilo retrô mais antigo, você mais próximo do que era originalmente, você tem que lembrar que não existia LED branco. Então, na verdade, isso aqui acendia através de lâmpadas. E a lâmpada incandescente, ela tem aquela questão da luminosidade, que quando você liga e desliga, ela tem aquela, até sair da inércia, chegar naquele movimento onde ela está com a máxima luminosidade. Quando você desliga, ela apaga também não imediatamente, tem o filamento estava incandescente e começa a perder essa incandescência. Então, todas essas características, além da própria característica de luminosidade, que é diferente da luz do LED, que é uma luz fria, e uma luz branca, essa daqui é uma luz amarelada. Sabe aqueles instrumentos VU, miliamperímetro? Então, ali atrás, se você colocar uma luz, colocar ele contra a luz do sol, por exemplo, você vai ver que ele fica todo aceso. Acender ele com LED não vai ficar tão bonito, mas se você acender ele com uma luz desse tipo aqui, vai dar um outro ar, ele vai ficar bem mais legal. Eu postei um vídeo há tempos atrás também ensinando como ligar uma série de LEDs em série e poder fazer com que tenha-se uma analogia ao que nós temos aqui dentro da ligação em série das lâmpadas. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que para a gente ligar na tomada, digamos que nós ligamos lá em 127 volts e ligamos 10 lâmpadas em série. Ou seja, cada lâmpada funciona com uma média de 12 volts, digamos assim, em torno disso. E o pisca-pisca funciona dessa mesma forma. Eu tenho só aqui uma única lâmpada desse conjunto que eu tirei. Se eu vier aqui nessa bateria e ligar essa lâmpada, nós vamos ver que ela acende, né? Ela acende até um pouquinho forte. Eu acredito que nesse caso, eu não parei para contar exatamente quantas lâmpadas tem no circuito, até porque eu precisaria desmontar ele todo para conseguir chegar a cada um dos circuitos que existem. Porque se eu desmontar ele todo, esse monte de fio emaranhado, eu vou chegar talvez pela quantidade de fio aqui, a uns 4 circuitos diferentes. E aí, em cada circuito desse, eu tenho várias dessas lâmpadas ligadas em série. O que eu tenho que fazer? Eu sei que elas estão ligadas na tomada. Se eu pegar e contar quantas lâmpadas tem, dividir 127 pela quantidade de lâmpadas, eu vou achar a tensão necessária para cada uma das lâmpadas.
Eu assumi mais ou menos de 12 volts, que é mais ou menos esse o padrão, cerca de 11. Mas nesse caso, eu acho que ela está acendendo um pouquinho forte, um pouquinho além da conta. Eu acredito, até porque no passado eu já desmontei outros, de outros tipos, e dava em torno de 11 volts. Eu acredito que aqui eu esteja exagerando um pouquinho nessa ligação. Mas o importante é que se eu pegar aqui e colocar ela dentro do olho de boi, eu vou conseguir fazer com que eu tenha esse aspecto aqui. Ou seja, um aspecto muito mais retrô e natural do que se tinha antigamente, do que com o uso de um LED branco. Fica uma dica aí, porque esse tipo de recurso que a gente utiliza muito no Natal, esse pisca-pisca, volta e meia dá problema. Eu sei que hoje em dia muitos são de LED, mas a gente ainda tem muitos com pequenas lâmpadas, e tem aí, de repente, guardado na sua casa algum que ainda funcione com lâmpadas. E você tem uma oportunidade de desmontar, reutilizar essas lâmpadas em uma outra aplicação, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente fica aí. Até o próximo vídeo, tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.